Ei, coach, quando deveríamos aumentar o tamanho da nossa operação? Quando o risco é baixo ou quando a probabilidade é alta? A pessoa que perguntou isso me diz: eu vejo você operando com tamanho pesado com risco pequeno. Você pode falar mais sobre isso? Sim, ok. A pergunta é: o tamanho pode ser determinado pela quantidade do risco que você está fazendo nesse trade? E a resposta é sim. O meu tamanho não é somente determinado pelo risco, mas parcialmente sim. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma perda máxima por trade de $100. Escutem com atenção, traders. No meu plano de trading, eu tenho essa regra que eu não vou perder mais de $100 em qualquer trade. Essa é uma parte da minha regra de trading, como exemplo, ok? Então, essa operação que eu vou fazer aqui tem um risco de 40 centavos. Então, o stop, se eu fizer esse trade, o stop está 40 centavos abaixo. Então, se eu entrar com 100 ações nessa operação, eu perco $40. Se eu entrar com 200 ações, eu perco $80. O que ainda fica dentro da minha perda máxima de $100 por trade. Então, eu posso entrar com 2 lotes, eu entro com 2 versus 1. Entende o que eu digo? Então, isso me ajuda a determinar qual tamanho que eu vou operar aqui. Se eu posso entrar com um maior tamanho sem perder mais. Então, eu vou perder o mesmo, $100 ou menos, mas com 200 ações, eu tenho potencial maior do que com 100 ações, com o mesmo risco. Então, eu utilizo o risco para determinar tamanho, sim. E outro exemplo é, eu tenho uma perda máxima de $100 por trade, e meu risco agora é de 25 centavos. 23 centavos, vamos dizer. 23 centavos aqui. Então, nesse trade particular, eu compro aqui e eu tenho 23 centavos de stop aqui. Eu posso entrar com 4 lotes nessa operação, sem aumentar o meu risco de $100 ou menos. Entende o que eu digo? Então, um trade que talvez eu tenha um stop de 80 centavos, eu só posso entrar com 100 ações. O trade que eu tenho 40 centavos, eu posso entrar com 2. E o trade que eu tenho 23 centavos, eu posso entrar com 400, 4 lotes. O risco sempre é o mesmo, porque é no máximo $100, mas o potencial é maior com maior tamanho. Então, eu utilizo a minha unidade de risco e minha perda máxima por trade para determinar quão grande ou pequeno o trade será. A posição será, na verdade, minha mão será. Eu também considero não somente o potencial de upside, mas também a duração do tempo do trade. Então, a duração e o tempo no trade vai ser pequena, meu tamanho aumenta. Deixa eu dar um exemplo. Se eu for segurar a ação por 5 anos, eu vou operar mais leve. Se eu for segurar a ação por 5 minutos, eu posso operar muito maior. Por quê? Porque quais são as probabilidades de que algo ruim aconteça em 5 anos versus 5 minutos? As probabilidades são muito maiores de que algo inesperado aconteça em 5 anos do que em 5 minutos. Então eu tenho que diminuir meu tamanho do que em 5 minutos. Mas em 5 minutos também é um período curto de tempo para eu acreditar que não vai bater um meteoro na Terra, que igualmente não ia existir trade nos próximos 5 minutos. Eu sei que não vai ter, o Fed não vai aumentar as taxas de juros de surpresa. Então, entende o que eu digo? Durante o tempo e duração do trade, quanto menor for, mais seguro é. E quanto mais longo é o trade, o risco é maior. O risco, de certa forma, sim, não é universal, mas o risco generalizado. Então, pegando esse conceito a uma perspectiva de trading pura,
Se eu for operar essa operação por 2 ou 3 barras, por exemplo, estou comprando agora. Então eu compro e aí eu espero 2 barras e saio. Isso é uma operação scalping. Compro 1 barra, 2 barras e sai. Então, ou você vende 1 barra, 2 barras e sai. Isso é um scalping. É como se fosse uma operação scalping. Esta operação eu posso operar com um tamanho maior do que se eu for estar dentro da operação durante 1 hora ou 50 minutos, 1 hora. Então, agora, por causa... Como o meu dinheiro está exposto à possibilidade do perigo por mais tempo, mas também o meu ganho potencial também é maior, então eu consigo diminuir a minha mão, diminuir o tamanho, e isso não significa eu fazer menos. Eu posso fazer mais. Por quê? Porque o meu horizonte no tempo é maior. Mas como mais coisas ruins podem acontecer, eu também tenho que diminuir a minha mão e o meu tamanho. Então, a duração e o tempo no trade e o risco no trade são as questões-chave. Então, aqui nós temos a melhor posição, barra elefante, muito bom. Entro na marca de 1 minuto e 30 segundos, lembram disso? Bom. Meu stop está embaixo da barra. Se não funcionar, o máximo que eu vou perder é essa barra elefante. E a minha adição? A adição é a primeira mudança de cor que aconteceu depois dessa barra elefante. Quando é a primeira vez que você tem uma barra vermelha, que é a cor oposta, você está operando verde, mas você teve a cor oposta aqui. E aí, uma barra verde elimina a cor oposta. Um momento, um instante, um nanosegundo, BOOM! Que acontece isso, você adiciona. Você precisa adicionar. Na primeira mudança de cor. É obrigatória, sem falhar. É obrigatória. Mas, Oliver, e se não? Na primeira mudança de cor você adiciona. Ah, mas espera, e se? Não, sem e se. Adiciona. Primeiro, mas, Oliver, e se o S&P? E se o mercado? Não. Adiciona. É obrigatório. Adiciona na primeira mudança de cor. Oliver, mas e se Saturno não está alinhado corretamente? Não importa. Adiciona. Oliver, e se eu ficar doente antes da adição? Adiciona primeiro, depois você vai no médico. Ok? Mas, Oliver... Cansado disso. Então, eu quero que vocês imaginem aqui o estado comprimido. Boom. Localização perfeita embaixo do estado comprimido. Você tem essa barra elefante que é formada aqui. Você entra com 1 minuto e 30 segundos. Boom. Stop em cima da máxima da barra. Você não vai perder mais do que essa barra aqui. E aí você entra aqui com 2 lotes. Entra com 2 e adiciona um aqui. E aí você tem agora 3 lotes no total nessa operação. Primeira mudança de cor obrigatória. Depois da sua entrada inicial, primeira mudança de cor obrigatória. E essa adição vai te levar ao topo estatisticamente. O que eu digo com te levar ao topo? É a adição que vai te separar. Então tem uma matemática no trade que vocês precisam entender. Que tem uma matemática nessa zona aqui. Se você fizer isso, você vai chegar mais ou menos no break-even. Então, se você passar de uma zona, você já não vai ser mais um trader break-even. Então, a adição é o que te vai levar para cima na matemática do trading. Então, você precisa ser um adicionador profissional.
E eu dei aqui para vocês uma das nossas adições profissionais. A primeira mudança de cor depois da sua entrada inicial.